Fala pessoal, como prometido aqui o vídeo sem musiquinha e sem barulhos. Aqui está a pimenta do reino, né? O peixe, esse peixe é um peixe fresco, ele é dourado, e o sal, né? Que são os temperos que nós vamos utilizar para fazer esse peixe frito sem farinha, sem empanar. Aqui o sal, ó, muito importante para dar o sabor, né? O sal você vai colocar a gosto do que você costuma comer, né, que tem pessoas que gostam de menos sal, outras pessoas que gostam de mais sal, e aí você a sua opção. Então vamos lá, o peixe é um peixe dourado, né, cortado em postas, e eu tenho aqui a pimenta do reino e o sal. Qual a grande sacada nisso aí? Normalmente, né, e muitas pessoas devem estar pensando aí, é a questão do limão que está faltando. Está faltando limão, e aí, como é que faz? Peixe sem limão? Então qual é o grande detalhe nessa situação desse peixe que a gente vai fazer aqui agora? O limão, a tendência dele é ele cozinhar, né? Então, se ele cozinha, o que acontece? O peixe tem a tendência em amolecer e esbagaçar. Então, por isso que o pessoal empana. Então, vamos lá. Primeiro passo: panela, né? É bom uma panela grande, né? A depender da quantidade de postas e peixe que você for usar, o importante é que seja uma panela bem grande. Eu coloquei o óleo até aquela divisãozinha ali bem embaixo, ó, da panela, porque eu quero que esse óleo cubra a minha posta, né? É uma posta mais grossazinha, né? Então eu quero que ela cubra. Então nessa curvazinha a posta vai ficar meio que submersa, né? Tanto embaixo quanto em cima. A gente vai pegar esse óleo e vai colocar ele a uma temperatura, né, de mais ou menos 180 graus. Mais ou menos 180 graus. Por quê? Porque nesses 180 graus ele vai fritar e cozinhar ao mesmo tempo. Não que as outras temperaturas não façam isso, porém ele vai deixar o peixe no ponto correto, crocante por fora e suculento por dentro. O óleo já estando mais ou menos quente, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar a posta do peixe e colocá-la no óleo, né? Algumas pessoas me questionaram, que ela está transbordando, ela está mergulhando, por isso que fritou e não quebrou. Mas tem um outro detalhe. Você pega o peixe, você coloca ele no óleo quente e o que vai ser feito? Você tem que deixar a posta lá quietinha, sem mexer nela. Às vezes a gente tem o costume de pegar alguma coisa, fritar uma carne, né, ou um frango e ficar, né, mexendo, virando para um lado para o outro, futucando mesmo, como a gente fala aqui na Bahia. E isso faz desmanchar. O peixe, ele tem fibras mais macias. E o que vai acontecer? Se você ficar fazendo isso também, mexendo o tempo todo, vai acontecer esse problema de que ele vai quebrar, né? Mesmo nesse método que a gente está fazendo. Então, qual é o segredo? Você vai pegar o óleo, colocar até uma certa altura, né? Deixar chegar pelo menos 180 graus, né? A depender do como você vai fazer. Por exemplo, se for um peixe congelado, o peixe vai estar frio. Então, se você colocar uma, duas ou três postas, essa temperatura do óleo vai diminuir, né? Como eu estou colocando peixe fresco, ela não vai diminuir, ela vai ficar, até diminuir um pouco, mas não o suficiente de que cozinhe o peixe e o peixe saia do ponto, né? Você pode observar que eu estou colocando mais de duas postas, vou colocar mais uma terceira, e se tiver um espaçozinho ali, eu vou colocar a quarta também, né? Para poder a gente fritar mais peixes. Quanto maior for a panela, maior vai ser o espaço de você fritar várias postas ao mesmo tempo. O peixe, como eu falei, temperado com pimenta do reino, né? Eu usei a pimenta do reino com cominho, que é bem típico aqui da Bahia, porque ela dá uma cor mais dourada, né? O peixe branco vai ficar mais escuro um pouquinho, vai ficar um meio morenado, né? E o sal, né? É o suficiente para colocar na nossa receita. Não precisa de mais nada. Peixe fresco, sal, pimenta do reino e também, né, se você quiser, você pode colocar algumas outras ervas, algumas outras coisas, mas nesse caso, nessa receita eu só usei isso. Mas assim, como é que nós vamos fazer então com o limão, né? O pessoal gosta do limão. Eu aconselho, você não precisa usar como regra o que eu estou falando na questão do limão, eu aconselho depois que esse peixe estiver frito, você colocar o limão. Porque se você coloca o limão, ele vai ficar com aquele gostinho de limão gostoso, né?
e não vai interferir no sabor do peixe. Eu falo na questão do cozimento do peixe. Não sei se vocês conhecem o ceviche, né, que é um prato peruano típico, que eles pegam um peixe in natura, fazem um leite de tigre, né, e misturam com o limão. Esse leite de tigre contém o limão. E o que nós fazemos? Nós pegamos esse leite de tigre que é baseado em muitos limões, por exemplo, muito limão mesmo. Normalmente eles usam um limão para cada pessoa que for comer. Eles colocam esse peixe por 10, 15 segundos, alguns até um minuto, mas é bem rápido mesmo o processo. E esse peixe muda de cor porque a acidez do limão cozinha o peixe. Então, se nós pegamos o peixe meio que cozido pelo limão, né, pela acidez do limão, e a gente colocar direto no óleo, o que vai acontecer? Ele vai esbagaçar. Vamos dar uma viradinha no peixe para poder. Olha como ele ficou, ó. Tá vendo? Ele ficou uma cor meia dourada. Aí o que eu estou fazendo? Estou virando porque a parte de baixo do peixe está mais crocante que a parte de cima, porque a temperatura é maior embaixo, né, na parte de baixo do óleo. Então o que acontece? Eu vou virar eles aqui todos para poder ficar crocante. Você vê que até aquela partezinha que eu botei para poder aproveitar o espaço meio que colou, mas assim, não tem muito mistério. É uma receita simples, uma receita fácil. E se você chegou em casa com o seu peixinho e esqueceu a farinha, né, não tem a farinha de rosca, não tem a farinha de milho, não tem a farinha de trigo, como é que faz? Vai deixar de comer seu peixe frito? Não, pelo contrário. Ou você faz uma moquecazinha, né? Ou então faz o peixe frito dessa forma que eu estou te ensinando. Não tem mistério, não tem dificuldade, tem que ter paciência e, como eu te falei, não ficar futucando muito o peixe. Virou de lado, deixou na posição certa, deixa ele lá. E aí, depois que tiver fritinho, o que você faz? Coloca o limão. Vai ficar gostoso, vai ter o gostinho do limão e não vai estar esbagaçado. Olha, olha só como o peixe ficou bem douradinho, né? Então aí você pode fazer esse peixe frito acompanhado de um purê de batatas, né? Uma saladinha e vai ficar uma aposta bem bonita, dourada, né? E bem gostosa. A gente vai só esperar mais um pouquinho para vocês verem como é que ficou o resultado do nosso peixe. E repetindo novamente, é um peixe que fica crocante por fora e por dentro macio e suculento. Ele meio que desmancha na boca. Então você pega um papel toalha, aquele pessoal que vai falar, ah, mas ficou cheio de óleo. Não, pega no papel toalha, bota ele lá bonitinho, seca, ele vai ficar sequinho, sem risco algum. Você pode fazer esse peixe com menos óleo? Pode sim. Mas o meu gosto, da forma que eu gosto de fazer, inclusive aprendi com uma senhora, né, que morava na região de pescadores, né, chamada uma cidade, não é uma cidade, mas é um vilarejo aqui chamado Lagoa Encantada, e ela fazia isso com aqueles peixezinhos pequenos de rio, né? Então ela não empanava, ela simplesmente pegava o peixe inteiro e fritava. Essa receita, essa forma de fazer, você pode fazer assim como postas, como eu estou fazendo, ou até o peixe frito inteiro, né? Dependendo do tamanho do tacho que você tiver, você pode fazer os peixes maiores. Dessa mesma forma que ele vai ficar gostoso, crocante, temperadinho e no ponto certo. Não tem mistério e é simplesmente isso, né? Aí o que acontece? Você pode colocar mais peixe, colocar no mesmo óleo. Você vê que o óleo não está sujo, tá vendo? Eu vou colocar mais algumas postas aqui e você vai ver que o óleo não sujou o suficiente. Quando a gente coloca farinha, muitas vezes fica aquela farinha com cheiro de farinha queimada, né? E além disso, eu mesmo não gosto muito do peixe empanado, postas mesmo assim, o peixe empanado, muito pelo cheiro de farinha queimada no óleo, né? Aí vão dizer, ah, mas porque você não sabe fazer direito, por isso que ficou o cheiro de farinha queimada. Mas não é assim. O cheiro da farinha continua e é forte. Mesmo que você não queime essa farinha, mas vai ficar um cheiro bem forte. A gente vai fritar esse peixe aqui agora, né? Eu vou colocar esse lado aqui, como eu comprei o peixe inteiro, ficou essa parte aí da cabeça do peixe, eu vou fritar também aqui. Normalmente é bem gostosinho, tem uma parte com bastante carne.
e a gente vai aproveitar também ela. Vou botar uma só porque não coube mais de uma. Enquanto o peixe frita, nós vamos aguardar aqui e vocês vão ver o resultado daqui a pouquinho. E aí está, o peixe frito no papel toalha, o óleo escorreu direitinho. E agora é só se deliciar. Como eu disse, isso aí vai muito bem com arrozinho, um purezinho de batata e uma saladinha de alface, tomate ou uma salada de sua preferência, né? Você pode também adicionar um alecrimzinho para poder aromatizar mais, mas assim, fica gostoso, crocante, suculento e no ponto certo. Até o próximo vídeo. Quem gostou se inscreve, dá um joinha, né? Curte aí para poder continuarmos com mais receitas. Um abraço e até o próximo vídeo.